Olha, quem já não viu, né, aquelas imagens bem fortes lá da Espanha, muros pichados com Tourist Go Home, Barcelona mesmo, um lugar super conhecido, virou meio que um símbolo dessa tensão toda. É verdade, é uma imagem forte. É curioso, né, porque são lugares lindos que, assim, teoricamente vivem do turismo, mas de repente estão dizendo chega. O que será que está por trás disso, hein? Qual que é a raiz desse conflito? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E é uma imagem que de fato levanta umas questões bem fundamentais. A gente está falando de um sintoma, talvez, de algo bem mais profundo. Exato. E é justamente essa dinâmica que a gente vai tentar investigar hoje, olhando para os materiais que a gente analisou. Isso. A nossa exploração aqui se baseou em fontes bem variadas, né? Tinha reportagens detalhando esses protestos na Europa, até na Cidade do México, Sim, mas também os áudios com análises assim mais densas sobre como a energia que a gente tem disponível acaba moldando a sociedade, sabe? E até umas reflexões sobre como a nossa fé, tipo, o nosso sistema de crenças entra nisso tudo. Então, a missão aqui é tentar conectar esses pontos e ir além da manchete do turista chato para entender se tem uma dinâmica mais estrutural rolando, talvez uma espécie de, sei lá, equação que ajude a explicar a estabilidade ou a instabilidade, né, social e qual o papel das nossas convicções nisso tudo. Uma tentativa de decifrar se esses protestos são só a pontinha do iceberg, né? Sinalizando umas pressões maiores lá embaixo, na base. Perfeito. Então, vamos começar pelo mais óbvio, pelo fenômeno visível, a tal da turistificação. As cenas que a gente viu, Barcelona, Lisboa, são bem marcantes. E os slogans, nossa, diretos ao ponto. Suas férias, nossa miséria. Ou a ganância deles nos expulsa. Pesado. Muito. E pelas fontes que a gente viu, as reclamações principais parecem gerar em torno de alguns eixos bem claros. Primeiro, e talvez o mais forte, a crise de habitação. Os moradores locais simplesmente não conseguem mais pagar aluguel, sabe? Estão sendo expulsos porque tudo vira aluguel de curta duração, tipo Airbnb. Uma das fontes falou em 10 mil apartamentos em Barcelona só para turista, fora do mercado para quem mora lá. Nossa, 10 mil. Isso é um impacto gigantesco. Mexe diretamente na base da vida da comunidade, né? O lugar de morar vira artigo de luxo Ou simplesmente some, né? E não é só isso. Tem também o que chamam de erosão da vida local. Os bairros vão perdendo a cara, sabe? Aquele mercadinho da esquina fecha, a padaria vira loja de souvenir. a cultura local vira produto. Exato. Uma mineração da cultura, como uma fonte disse. Vira uma coisa pasteurizada para o turista ver. E ainda tem um impacto no dia a dia. Barulho demais, lixo, aquela sensação de que a rua não é mais sua, sabe? E uma pergunta que fica no ar, meio incômoda, que as fontes se levantam é: tá, mas quem tá ganhando com isso de verdade? Esse dinheiro todo, ele irriga a comunidade local ou fica concentrado nas mãos de grandes plataformas, de investidores de fora? Essa transformação toda da cidade, né, onde a lógica do visitante passa por cima da necessidade de quem mora ali, é o que o pessoal chama mesmo de turistificação. E a reação, como a gente está vendo, está ficando mais forte. Várias cidades estão tentando fazer alguma coisa. Na Espanha, por exemplo, Alicante deu uma freada. Impôs uma moratória de 2 anos para novas licenças. Ouvi falar. E Barcelona? Barcelona tem planos bem ambiciosos de ir eliminando os apartamentos turísticos privados até 2029. E Madrid teve uma decisão judicial recente que tirou milhares de imóveis dessas plataformas tipo Airbnb. Foi uma briga grande. Isso não tá só na Espanha, né? As fontes indicam que é um movimento maior. Com certeza. Tem relato de protesto grande em Lisboa, onde essa sensação de perder a cidade para o turismo está muito forte. Em Paris, teve até aquela história do Louvre fechando por superlotação, né? Os funcionários reclamando do overturismo. Lembro disso. Cidade do México também, com protestos focados na moradia, na gentrificação que o turismo e os nômades digitais aceleram. E até lá na Austrália, a gente vê umas respostas variadas. Limite de dias para aluguel de curta duração em alguns lugares, taxa específica para financiar moradia popular, incentivo para converter imóvel turístico em moradia de longo prazo. Nossa, é um quebra-cabeça global, então. E fica claro o dilema, né? As cidades, por um lado, precisam da grana do turismo, não dá para negar,
Mas, por outro, tem essa urgência de proteger a qualidade de vida dos moradores, a identidade local. Exato. Aí surge aquela ideia de tentar atrair um turismo diferente, mais qualificado, né? O tal do visitante de alto valor que se interessa pela cultura em vez do turismo de selfie e checklist que só passa e degrada. Mas a raiva, nossa, é palpável. Uma das fontes em áudio que a gente ouviu expressa isso de um jeito muito visceral. A percepção de que o turista consome recurso vital, água, energia, espaço, e infla o custo de vida, expulsando o morador, e no fim das contas, o dinheiro que entra não compensa a destruição da identidade, do tecido social. Essa sensação de extração, sabe? De que a comunidade está sendo esgotada, que estão tirando os recursos, a cultura, sem um retorno justo. Isso alimenta um ressentimento muito profundo. É como se a cidade estivesse sendo explorada mesmo, seus ativos minerados, para usar a palavra da fonte. Ok, essa ideia de recursos sendo drenados, isso me leva a pensar, será que isso é só sobre turismo? Ou é sobre um jeito mais geral de como as nossas sociedades lidam com recursos, com energia? Uma das fontes mais, instigantes que a gente analisou propõe um modelo para pensar nisso. Uma espécie de equação energética que, regeria a estabilidade social. A fórmula é V igual a HY. Parece meio complexo, de cara, mas talvez ajude a gente a entender essas tensões todas. É uma lente interessante para analisar, sim. A gente pode pensar nessa equação V igual a HY de uma forma meio análoga, sei lá, a um orçamento de casa, ou até uma fazenda. Para a coisa funcionar, precisa entrar recurso suficiente, energia, dinheiro, trabalho, para cobrir o que precisa sair, né? As despesas, o sustento da família, da lavoura. Tá. Nessa equação social, o V seria a produtividade. A capacidade da sociedade de gerar coisas. Bens, serviços, conhecimento, bem-estar. Isso é impulsionado pela inteligência, que é o trabalho humano, a tecnologia, o capital, junto com os recursos materiais que a gente tem. E o E? Esse parece ser o pulo do gato aí. Sim, o E é a energia disponível para a sociedade. No sentido mais amplo mesmo. Desde a lenha lá atrás, força animal, aí veio carvão, petróleo, nuclear, solar, até o nosso próprio esforço físico conta. E um conceito-chave aqui que as fontes destacam é o de energia líquida. Energia líquida. É o saldo real de energia que sobra depois que a gente desconta a energia que gastou para obter aquela fonte, para processar, para distribuir. Não adianta ter um poço de petróleo gigante se a gente gasta quase a mesma energia para tirar ele de lá, entende? O E funciona como um multiplicador essencial do V. Uma sociedade pode ser super inteligente, V, mas sem energia, E, a capacidade dela de fazer as coisas acontecerem é limitada. Entendi. Faz sentido. E o outro lado da equação, o H? Bom, H é a população. Simplesmente o número de bocas para alimentar, de gente que essa sociedade precisa sustentar. E o Y? O Y talvez seja a peça mais crítica para a gente entender os conflitos. É a distribuição. A distribuição, como a riqueza dividida. Exato. Com a riqueza, os recursos, o resultado da produção, tipo o PIB, por exemplo, são divididos e consumidos por essa população H. Uma das fontes chama isso direto de conflito distributivo. A ideia central é essa. Para uma sociedade ficar estável, a capacidade de produção energética dela, o V, tem que dar conta das demandas da população H e da forma como essa produção é distribuída, Y. Se não der conta, ou se a distribuição for muito desigual, aí a coisa começa a arranjar. E como que isso se conecta de volta com o turismo? Parece meio abstrato, mas como isso explica a pichação lá em Barcelona? A gente pode aplicar direto. O turismo de massa, se a gente olhar por essa lente, é uma atividade que consome muito recurso local e pensa na energia para transporte, ar-condicionado, água, comida e muito espaço, pressionando moradia e infraestrutura. Aí, beleza, essa atividade pode até aumentar a produtividade geral, gerar receita, né? Mas se a distribuição dessa receita Y é vista como injusta,
ou seja, beneficia mais o investidor de fora do que o morador local, e ainda por cima prejudica a produção de bem-estar para quem mora ali, o V local, tipo acesso à moradia, à segurança, identidade cultural. Aí desequilibra a equação localmente. Entendi. Aumenta o tal do conflito distributivo. Exatamente. Aumenta o conflito distributivo. Então a raiva dos moradores não é só pelo barulho do turista ou pelo lixo na rua. É por uma sensação mais profunda de que a conta não fecha para eles, de que eles estão cedendo recurso vital, energia, espaço, água, a própria cultura, em troca de uns trocados que não chegam ou não compensam as perdas. Exatamente. Isso reforça o argumento que algumas fontes trazem. Em cenários onde a gente percebe ou realmente tem escassez de recurso tangível, moradia, que dá para pagar água, energia barata, coesão social, o dinheiro por si só, aquele papel pintado, pode perder o valor frente às necessidades concretas. O turista chega com dinheiro, beleza, mas a atividade dele consome recursos que ficam escassos ou caros para quem mora ali, e isso acaba piorando a desigualdade na distribuição. Isso também conversa com aquela teoria do Joseph Tainter sobre os retornos decrescentes da complexidade. Ah, sim, você mencionou. Sociedades muito complexas como as nossas, com turismo globalizado, cadeias logísticas gigantescas, tudo isso demanda cada vez mais energia e só para se manter funcionando. Se essa energia falta ou fica cara demais, ou se os benefícios dela são mal distribuídos, a própria complexidade vira um ponto fraco, uma fonte de fragilidade. Faz todo sentido. A equação ajuda a botar ordem nesse pensamento. Mas olha, tinha mais uma camada nessa história. Uma das fontes trouxe um elemento que, vou confessar, me surpreendeu um pouco no começo. A fé. Como assim fé entra nessa discussão sobre energia, distribuição? Essa é uma conexão que propõe um olhar um pouco além do materialismo puro, né? A fonte que a gente analisou, a FI 0550255571, argumenta que fé aqui não é só religião, não. Tem que entender de um jeito mais amplo. Seria o conjunto de crenças, de valores, as narrativas que dão sentido para a nossa vida, individual e coletiva, e que guiam o que a gente faz. Tipo, acreditar no trabalho, na ciência. Exato. Acreditar no valor do trabalho, na ciência, na democracia, na comunidade, em Deus, no progresso. Essas crenças, segundo essa fonte, não brotam do nada. Elas são moldadas pela cultura e vão sendo reforçadas por experiências que, ao longo do tempo, trouxeram resultados energéticos positivos. Resultados energéticos positivos? Como assim? Quer dizer, experiências que funcionaram para garantir a sobrevivência, o bem-estar, a prosperidade, que no fundo dependem daquele balanço energético favorável que a gente falou, o V conseguindo suprir o A. Se um sistema de crenças ajuda a sociedade a prosperar energeticamente, ele se fortalece, senão ele enfraquece. E aquela metáfora dos 5 elementos ou energias que a fonte usa pareceu meio esotérico para mim no início. Diferentes tipos de fé que sustentariam a sociedade. Mas o importante não é se prender aos nomes, terra, metal, e sim a função que cada tipo de fé teria. Ok, quais seriam essas funções? Basicamente, teria uma fé ligada ao trabalho, à troca justa, à honestidade nos negócios, que ele associou à terra, à confiança na economia real, digamos. Outra ligada mais à comunidade, à comunicação, talvez a um propósito maior, à espiritualidade, associada ao metal, aquilo que nos une como sociedade. Uma fé na compaixão, no cuidado com o outro, na empatia associada à água. A base das relações humanas, né? Aí uma bem crucial. A fé na razão, na ciência, no conhecimento, em aprender, associado à madeira. Essa tá ligadíssima ao V, produtividade da nossa equação V igual a HI. A gente acredita na ciência porque, historicamente, ela ajudou a gente a aumentar a nossa capacidade de gerar bem-estar, de controlar a energia. Certo. E, por fim, uma fé na ação, na força para superar desafios, seja a força de vontade de cada um ou a força das instituições associada ao fogo. O ponto central do argumento é, se a fé falha, se a gente perde a confiança em qualquer uma dessas áreas, no trabalho, na ciência, na comunidade, etc., isso levaria a um colapso de sentido, geraria apatia, depressão ou, o contrário, agressividade, perda de valores éticos. Certo. Então a conexão seria essa, quando a equação
VE se desequilibra feio e por muito tempo. Quando a produção e a energia V não dão mais conta de sustentar a população H do jeito que as pessoas esperam ou com a distribuição Y que elas acham justa. Aí, nesse cenário de crise material e distributiva, que a fé, nesse sentido amplo que a gente falou, começa a ruir. As pessoas podem perder a fé na ciência, madeira, se ela não parece mais trazer solução ou melhorar a vida delas de verdade. Perdem a fé no sistema econômico, no trabalho, terra, se sentem que o esforço não compensa ou que o jogo é marcado. Entendi. Perdem a fé nas instituições, na comunidade, metal, se a percepção é que elas falham em garantir segurança ou justiça, Y. Perdem até a fé na compaixão, água, quando a briga por recurso escasso fica mais acirrada, sabe? Vira cada um por si. Nossa. Então, esses fenômenos que a gente vê hoje, polarização extrema, gente negando a ciência, essa desconfiança geral em governo, na mídia, a busca por bode expiatório para tudo. Sim. Tudo isso poderia ser lido não só como um problema político ou cultural, mas como um sintoma dessa crise de fé mais profunda que foi disparada por um desequilíbrio lá na base, na energia e na distribuição, o V igual a H. Exatamente. Seriam manifestações de um sistema onde as crenças, as narrativas que antes davam liga, davam sentido, já não batem mais com a realidade material que a maioria vive. O sistema falha em entregar aqueles resultados energéticos positivos que se esperavam, bem-estar, segurança, oportunidade, e a fé nele vai se corroendo. E aí abre espaço para quê? Aí abre espaço para narrativas alternativas, né? Muitas vezes bem simplistas, baseadas no medo, no ressentimento, na identificação de inimigos, o imigrante, a elite, o outro lado político. A fonte sobre fé também menciona o sacrifício como uma resposta histórica a essas crises. Sacrifício? Como assim? Tentativas, muitas vezes brutais, de reequilibrar a equação na marra, geralmente reduzindo o H, a população ou o consumo dela. Pensa nas guerras, nas grandes fomes, nas pestes. Os tais 4 cavaleiros do Apocalipse. São mecanismos trágicos que, no fim, reequilibram a balança. Que pensamento forte. E conecta com a crise de fé atual, a perda de confiança, a polarização, o negacionismo, a busca por culpados. São sintomas dessa fé ruindo porque o sistema não está entregando mais. Pô, o que essa análise cruzada das fontes está nos sugerindo? Parece que aqueles protestos Tourists Go Home são bem mais do que uma reclamação pontual sobre aluguel caro ou rua cheia, né? Parece que sim. Podem ser tipo o canário na mina de carvão, sabe? Um sinal visível de rachaduras nos sistemas locais, mas que talvez espelhem tensões muito maiores, ligadas à energia disponível, à distribuição de recursos e até às nossas crenças mais básicas sobre como o mundo deveria funcionar. Tudo amarrado por aquele equilíbrio energético fundamental, V igual a HY. É uma conclusão forte mesmo, que emerge quando a gente cruza essas fontes. O grande desafio que a gente tem hoje parece ser justamente navegar um período de transição energética, o E está mudando, com níveis altíssimos de desigualdade, um Y muito problemático, e uma pressão populacional H ainda bem grande sobre os ecossistemas. Com certeza. Entender essa dança complexa entre V, E, H e Y, e como os nossos sistemas de crença, a nossa fé coletiva, digamos assim, reagem a esses equilíbrios e desequilíbrios, se torna fundamental. Ignorar essa base material e energética, como as fontes alertam, e ficar só no debate superficial, ou focar só na acumulação de dinheiro sem pensar no bem-estar real e nos limites do planeta, é muito arriscado. Uma das fontes até usa a analogia do crescimento econômico infinito como um câncer, né? Que destrói o próprio organismo que o sustenta. Então, uma reflexão final para quem está acompanhando a gente. Se a estabilidade social depende dessa base energética e de uma distribuição que a maioria sinta como minimamente justa, e se a nossa fé no sistema, seja ele qual for, depende da gente perceber que ele entrega resultados positivos? O que acontece quando a gente continua aumentando a complexidade,
Seja com o turismo global massificado, cadeias de produção globais ou inteligência artificial super avançada, sem garantir que a base energética seja sustentável e que os benefícios sejam distribuídos de um jeito que mantenha essa fé e essa estabilidade social. Será que nessa nossa busca por construir torres cada vez mais altas e complexas, a gente não está esquecendo de olhar para as fundações, que talvez já estejam dando sinais de que não aguentam mais o peso? Fica aí a pergunta. Uma pergunta central, sem dúvida, para a gente refletir sobre os caminhos que a gente está escolhendo seguir. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise mais aprofundada.